Pessoal, hoje vamos conhecer o LMBR, lançador múltiplos de foguete que é utilizado militarmente, né, pessoal? E então, um inscrito mandou este vídeo me recomendando para que eu possa reagir. E então, no vídeo de hoje, vamos conhecer esse lançador múltiplo, sendo que aqui no meu país é dificílimo encontrar este tipo de lançador, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Caso você queira ajudar este canal, torne-se membro do canal por R$2 que você estará ajudando este canal financeiramente. E aferir, pessoal, que o link do vídeo original estará aqui na descrição. Para quem ainda não viu o vídeo, vai lá, veja. E se puder, diga que veio por mim, que eu serei muito grato se assim vocês o fizerem. E então, sem mais demoras, vamos conhecer o MLBR. E então isto, bora ver o vídeo, pessoal. Nas últimas semanas, os meios de comunicação trouxeram mais uma notícia daquilo que muitas pessoas neste país sabem fazer de melhor: roubo e corrupção. Só que esse tipo de notícia nós já estamos acostumados, o que é um erro grave. Esses canalhas existem aos montes no Brasil, mas só que não imaginávamos que viria também logo do setor espacial. Este país realmente está fadado a ser o centro do mundo quando o assunto é corrupção. No vídeo de hoje, vamos investigar a fundo a tentativa mais recente do Brasil de produzir o seu próprio foguete orbital. Será que o setor privado vai conseguir fazer aquilo que os militares não conseguiram? Bom, ao longo do nosso conteúdo, quero agradecer aos canais Brasil Consciência, Brazilian Space e as demais fontes que citarei durante o vídeo. E se caso eu fale alguma informação incorreta, sintam-se livres para me corrigir aí nos comentários. E então, pessoal, o vídeo é do canal Rumo a Marte, né? E então, vamos continuar a ver este vídeo incrível e perceber de fato o que está acontecendo. Será que esse projeto deu certo ou não? Pois este projeto é um emaranhado de empresas complicado de desvendar. Projeto VLP. Desde o trágico acidente na base de Alcântara há mais de 20 anos que o Programa Espacial Brasileiro vem tentando retomar grandes projetos de lançadores e recuperar a confiança perdida. Foram anos de paralisações, cortes orçamentários e promessas que nunca saíram do papel. Talvez os ventos começaram a mudar quando o acordo de salvaguardas foi assinado entre o Brasil e os Estados Unidos em 2019. Esse acordo foi um divisor de águas. Ele permitiu que a base de Alcântara passasse a ser utilizada comercialmente para lançamentos de foguetes que contenham tecnologia americana, algo que antes era impossível. A primeira parceria concreta dentro deste novo cenário foi com a empresa sul-coreana Unispace. Eles já realizaram 2 lançamentos com seu foguete Rambit Nano. O primeiro foi um voo suborbital bem-sucedido e marcou um momento histórico para a retomada das operações do local, e já o segundo lançamento acabou falhando, mostrando que o caminho não é tão simples assim. Mas por que estou relembrando isso? Bem, é importante tocarmos neste assunto porque talvez este seja um dos principais pontapés para a retomada do Brasil no setor espacial. O edital do VLPP, elaborado entre a FINEP e a AEB, foi lançado em agosto de 2022, sob ainda então o governo Bolsonaro, e foi oficialmente assinado os contratos com os ganhadores em dezembro de 2023 no atual governo Lula. A sigla VLPP se refere a veículo lançador de pequeno porte. A AEB é a sigla para Agência Espacial Brasileira, e a FINEP é uma agência ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A AEB é a autoridade técnica e estratégica, enquanto que a FINEP é a financiadora e a gestora dos contratos. De forma geral e simples, para que todos entendam, a AEB disse: nós precisamos que o setor privado construa um foguete com X de potência e Y de alcance. A FINEP, através do Ministério da Ciência, disse: ok, podemos destinar 190 milhões de reais para que este projeto saia do papel. Pensamentos e estratégias alinhados dentro deste orçamento, eles publicaram um edital que contemplaria 2 vencedores. Um dos ganhadores foi o projeto da AKE, com o foguete Montenegro MK1, e o segundo ganhador foi a CINIC Engenharia com o foguete MLBR. Os 2 ganhadores adotaram um esquema de consórcio ou arranjo empresarial, que, segundo o diretor executivo da CINIC em entrevista para o canal Brasil Consciência, era obrigatório. O arranjo AKE tinha eles como líderes, mais as co-executoras a Crux Aerospace, Brank Engenharia e a MSIST. E como vocês souberam aí pelas notícias, este arranjo que prometia entregar o foguete Montenegro está sendo alvo de acusações de fraude por parte da FINEP. Não quero entrar em detalhes deste assunto de corrupção, pois já dá muito desânimo e este vídeo iria acabar nem saindo. Mas, de forma resumida, a FINEP liberava a grana conforme os marcos do projeto iriam sendo alcançados. Este esquema de contrato é muito usado hoje, por exemplo, pela NASA no projeto
do HLS e na segunda fase das estações espaciais privadas. Bom, voltando, a AKE sugou cerca de 24 milhões dos 190 que foi destinado para os dois projetos. Segundo a FINEP, o contrato foi suspenso com a AKE após identificar inconsistências na prestação de contas dos 24 milhões. E ainda segundo as startups que faziam parte do arranjo, a falta de comunicação e atrasos nos repasses financeiros por parte da empresa líder prejudicou o pagamento de salários e fornecedores e comprometeu o andamento do projeto. Atualmente o contrato com a AKE encontra-se suspenso e na justiça, e a FINEP exige a devolução do valor. E ainda não se sabe como eles irão prosseguir daqui para frente. A FINEP pode abrir novamente o edital para fazer a substituição ou destinar a verba que sobrou para fortalecer o arranjo empresarial da CENIC. O segundo ganhador do edital ainda vive e segue sendo a esperança de um dia vermos um foguete com capacidade orbital 100% brasileiro. O segundo arranjo é formado pela CENIC Engenharia como empresa líder e as co-executoras, Concert Space, Delsys, ETSys e Plasma Hub. E além disso, eles têm mais algumas startups estratégicas, a Fibra Forte, Biso Space, Almeidas e a Horsey Tech. O foguete terá aproximadamente 12 metros de altura e um diâmetro de 1,1 metro. E ele será dividido em 3 estágios, e todos eles usam combustível sólido. Sua capacidade de carga será de 30 kg para órbitas equatoriais e de 15 a 20 kg para órbitas polares. A responsável pelos motores é a própria CENIC, e eles o batizaram de Nauru, o que significa valente em tupi-guarani. O motor do primeiro estágio terá o codinome N90, o do segundo estágio N09 e o do terceiro estágio N04. O N vem do nome Nauru e o número da quantidade estimada de propelente em centenas de quilogramas. E aqui, uma observação rápida. A Biso Space, uma das parceiras, está desenvolvendo um motor de combustível líquido para o terceiro estágio que deverá ser usado em futuras versões. Ter um motor desta natureza aumenta em muito a precisão da inserção orbital. Bem, no atual momento, a CENIC está conduzindo no interior de São Paulo, em São José dos Campos, os testes de qualificação do envelope dos motores. O teste mais recente foi o teste hidrostático do primeiro estágio. Durante o procedimento, o envelope do motor foi preenchido com água e submetido a um aumento gradual de pressão, enquanto que um pistão instalado na base do equipamento reproduzia as cargas típicas de um voo. Segundo os dados divulgados, a ruptura da estrutura do motor ocorreu em 103 bar, valor bem superior à pressão máxima prevista para uma operação nominal de voo, que é estimada em 67 bar. Isso indica uma ampla margem de segurança estrutural para o foguete, enquanto a empresa aperfeiçoa o seu trabalho com a fibra de carbono. Outro componente que também está em estágio avançado de construção, ou neste caso finalizado, é o Sistema de Navegação Inercial GNSS. Este sistema está a cargo da Concert Space junto com outras empresas parceiras. O sistema de navegação inercial do MLBR combina sensores como acelerômetros e giroscópios com dados de satélite e tem o objetivo de fazer o guiamento do foguete durante a sua trajetória, mesmo em condições adversas. A grosso modo, ele é responsável pelo foguete seguir a sua trajetória do perfil de voo, mesmo havendo perda de sinal. O sistema seria colocado à prova em um teste real com o foguete Rambit Nano, mas como já sabemos, o foguete falhou. E um outro componente que a Concert Space também está desenvolvendo é o CDM, o cérebro do foguete. E então, pessoal, a gente aqui está acompanhando que existem várias agências espaciais no Brasil. Eu estava a tentar entender o vídeo. Acreditem, pessoal, que até agora eu não estou a entender por que realmente o inscrito mandou este vídeo. Será que é por causa do problema que está a existir nestas empresas? Porque a gente, sim, tudo bem, vamos nos... ou por outra, o homem foi feito para resolucionar ou mitigar um determinado problema. Isso é um fato, né? É um fato inegável. Só que eu, com um raciocínio lógico meio que atrasado, quando recebo esse tipo de vídeo, a ideologia por detrás é querer reagir e querer ver logo naquele momento o que está a acontecer. Está a perceber? Tirei um tempo, anotei algumas coisas para pesquisei, anotei algumas coisas e eu pensei, tipo, talvez fosse o MLBR, fosse um tipo de armamento político ou algo militar. Por isso que no começo do vídeo eu disse, eu até tô a ficar tipo, como assim? É algo que é lançado para o espaço, né? Fiz
um determinado roteirozinho para depois estar a seguir e tudo mais. E estou aqui literalmente assustado, né? Sabendo que no Brasil, de fato, estão a tentar explorar o espaço imitando a tecnologia dos Estados Unidos da América. É algo literalmente bom. É pela primeira vez eu a saber que no Brasil tem uma agência espacial. Aqui em Moçambique nós não temos uma agência espacial. Uma das coisas que eu achei negativas é que as empresas tiveram rupturas, além de ruptura, estão a ter problema para poder fazer lançamento desses foguetes. E esses são os comentários que eu tenho para poder dizer, pessoal. Não tenho muito comentário para poder dizer. Hoje eu não tenho um conhecimento sólido acerca do assunto abordado neste vídeo. Por esta razão que eu vou continuar e daí vou procurar perceber mais de assuntos espaciais. Mano, é muita coisa que a gente recebe e não sabe como é que funciona, mano. Não sabe como é que funciona. Este dispositivo basicamente comanda todos os sistemas críticos em tempo real. O que você trouxe para o nosso público? Deixa eu pegar com bastante cuidado, mas essa é uma das cargas úteis que vão voar no Rambit. Então, tá conseguindo ver? Dá para mostrar ali. É isso. Esse aqui é o sistema de navegação inercial GNSS. É um equipamento aqui de mais ou menos uns 2,5 kg, 3 kg no máximo. Basicamente ele é equipado com dois tipos de sensores, né? Ele tem sensores inerciais, um giroscópio e um acelerômetro. Boa. E ele faz a fusão com dados GNSS. Legal. Então, basicamente, ele é um sistema que a função dele é para veículos lançadores de fato. Ele dá a posição, a atitude, né? A posição do veículo em relação ao plano, e ele calcula as acelerações, velocidades angulares, dá para o veículo qual que é o caminho que ele está fazendo. A gente fala o tempo todo sobre a segurança do voo, sobre a necessidade de garantir que ele está seguindo a trajetória. Quem permite que o veículo entenda a sua posição dentro da trajetória e faça as correções para ele se manter na navegação inercial. É esse sistema aqui. A ETSIS, que é uma das empresas parceiras do arranjo, está sendo responsável pelo sistema de terminação de voo. Este sistema tem como objetivo dar um fim no foguete caso ele apresente alguma anomalia que coloque em risco o perfil de voo. Vimos muito este sistema de detonação sendo ativado no Starship da SpaceX. A ETSIS também é responsável pelas baterias que fornecerão energia para o foguete. E além disso, eles também são os responsáveis pelos subsistemas de sequenciamento, como por exemplo, a separação e ativação dos estágios, separação das coifas e a liberação da carga. De forma geral, a ETSIS é responsável por vários subsistemas de segurança do MLBR. Bom, e o último componente deste foguete, que está em um estágio avançado de construção, é o pad de lançamento. Esta plataforma está sendo inspirada no pad do foguete japonês Lambda 4S, um dos menores veículos orbitais da história já construídos. A empresa por trás de toda a parte mecânica é a Almeidas, uma empresa parceira e estratégica que oferece serviços, por exemplo, para a Embraer. Já os subsistemas eletrônicos e de controle ficarão a cargo da Concert Space. Uma vez que o pad estiver pronto, serão realizados testes funcionais em um ambiente real no campus da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, que tem apoiado o desenvolvimento do foguete. Só então a plataforma será levada para a base de Alcântara. Bom, meus amigos, o MLBR até que está seguindo bem o seu desenvolvimento, e eles sempre trazem o máximo de transparência possível. Só que tudo não é só flores. Atualmente, eles podem processar ou carregar o motor com combustível sólido em 2 locais. A usina Coronel Abner, localizada no IAE DCTA em São José dos Campos, e na Avibras. A usina Coronel Abner estava praticamente jogada às traças até pouco tempo. A FINEP, por meio do projeto VLM-1AT, liberou 25 milhões de reais para a reforma do local. O contrato prevê a reforma completa em 36 meses, com as obras ou os primeiros contratos de reforma se iniciando em 2025. Até o presente momento, o local não tem capacidade técnica para suportar testes com o motor Nauro do MLBR ou do S50. Motor este que será o coração de 2 projetos estatais, só que não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar muito bagunçado. Quando a gente tomou conhecimento sobre essa proposta de incluir no projeto VLM-1AT uma parte de recursos para reformar a usina Coronel Abner, a impressão que nos foi dada é de que era uma adequação, que era apenas recuperar alguns equipamentos. O que você tem a dizer sobre isso? Essa é apenas uma reforma trivial ou a gente está tendo uma grande reforma na usina? À luz do documento que eu andei vendo, é uma reforma
Total. E essa reforma profunda de grande monta, você imagina que ela possa ser feita assim, de uma maneira ágil, da gente poder imaginar que que vamos conseguir carregar o S50 na usina em 36 meses, como estabelece o contrato com a FINEP? Bom, a reforma é bastante importante, né? A reforma praticamente modifica grande parte da estrutura da usina, embora preserve a grande maioria dos equipamentos existentes, e ouso dizer que é um pouco difícil imaginar que em 2 ou 3 anos se faça isso. O segundo local, e o melhor em termos de infraestrutura, seria as instalações da Avibras, mas desde 2022 que eles vêm passando por uma recuperação judicial. Desde esta época, as atividades são paralisadas, mas no começo deste ano, o processo de restauração da empresa entrou em uma fase decisiva de retomada. Segundo o site do Brazilian Space, a Avibras prevê o retorno de 450 trabalhadores em 2 etapas, 210 funcionários em março e outros 240 a partir de junho. Desta forma, é difícil estabelecer o que a Avibras vai priorizar depois de 4 anos sem atividades. Então, mesmo que eles voltem, um possível carregamento e teste do motor Nauru deve demorar. Segundo o vice-presidente da CINIC, mesmo com este ponto crítico, este gargalo, o projeto continua avançando e eles estão fazendo tudo o que é possível que ainda não dependa do carregamento dos motores. O ponto crítico hoje do projeto é o carregamento dos motores, tá? Nós temos tratativas com o DCTA, né, que começaram desde o começo do ano passado, quando a gente assinou o contrato, e isso aí está evoluindo. Sendo sincero e franco com vocês, eu acredito que este projeto literalmente poderá sair do papel, sendo que está num país muito desenvolvido e um país que atualmente é taxada de uma potência. Esta é a minha determinada opinião, que realmente este projeto pode vir a sair de papel neste corrente ano. E de seguida, quero falar que eu não tenho muito conhecimento acerca de situações espaciais, falo literalmente de foguetes. Pelo menos se fosse questão de base militar, eu tentaria pelo menos encobrir ou dar as minhas opiniões sólidas, né? É pela primeira vez que eu reagir a este tipo de vídeo e eu particularmente fiquei tão impressionado no ponto de dizer tipo, meus inscritos vão mandar isso, deixa eu ver o que é reagir. Então não pesquisei, foi tipo algo de imediato, tirei um tempinho de fato para poder perceber o que significaria MLBR, né? Eu vi que existem muitas divisões na parte de MLBR, tinha a parte de esportes, então eu logo fui na questão de foguetes de lançamentos militares, tipo foguete múltiplo de lançamento militar. Então acabei vendo as suas vantagens, como é que funciona e tudo mais, ou naquela sã consciência de que não é um foguete espacial. Então, minhas opiniões acerca de este tipo de atividade, não tenho muitas opiniões sobre como os brasileiros querem mandar os foguetes para o espaço. É pela primeira vez que eu ouvi falar disto. Temos um moçambicano que foi literalmente visitar um determinado projeto na China de espaço. Foi o primeiro moçambicano astronauta a ir visitar. Então, eu não tenho nenhum conhecimento do espaço, não sou nenhum astronauta, sei lá, nunca tive muita vontade, uma curiosidade imensa pelo espaço. Eu tenho muita curiosidade mais em questão de engenharia, infraestruturas, vias e muito mais coisas, né? Talvez, se vocês quiserem ver este tipo de vídeo, se vocês quiserem que eu faça também esse tipo de vídeo falando sobre o meu curso, etc., comente aqui embaixo. Mas este foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu estou muito impressionado com a Agência Espacial do Brasil, por mais que eu não conheça tanto, eu não quero muito falar, né? Podem me dizer que sou burro aqui nos comentários, não tem nenhum problema, mas sobre a questão de espaço eu não sei muito. E então é basicamente isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, deixem o vosso like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais aqui na descrição. Quero me seguir lá no Insta, começa a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e opiniões. Muito obrigado pela atenção dispensada, por me acompanhar e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!